João 3, no versículo 17, diz assim, ó: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, olha que bacana, gente. Olha que bênção. O nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, ele enviou o Senhor Jesus a este mundo, não para que o mundo, ou seja, as pessoas fossem julgadas, mas para que nós, por Jesus e Deus, fôssemos salvos. Olha que interessante isso, gente. Olha que maravilhoso. Deus enviou Jesus ao mundo não para julgar. A pergunta que eu te faço é: Deus poderia enviar o Senhor Jesus para julgar o mundo? Será que nós merecíamos o julgamento? Será que nós merecíamos a condenação? Certamente que sim. Mas mesmo a gente repleto de pecados, cheio de culpas, de erros e de falhas, e merecendo a punição, merecendo a condenação, Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho ao mundo para que este morresse por nós, assumisse os nossos pecados, carregasse os nossos pecados, para que nós, em vez de ser condenados, fôssemos e sejamos salvos. Então, o Senhor Jesus, ele pagou o preço por cada um de nós. Ele morreu por todos. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por toda a humanidade. Para que nós, hoje, tivéssemos e tenhamos a chance e a oportunidade da salvação. Então, não é da vontade de Deus, e não foi e não é da vontade de Deus, que ninguém fosse ou seja condenado. Não, o que Deus quer, meus irmãos, é que todos nós alcancemos a salvação. Só que também é necessário que da nossa parte tenha uma resposta ao Evangelho. Porque não adianta também Jesus por nós, ter assumido os nossos pecados, se nós não nos rendermos a Ele. Se nós não crermos de fato e de verdade no sacrifício de Jesus. Se nós não crermos de fato e de verdade que Deus o enviou para nos salvar. E se nós cremos que Jesus foi enviado para lhe salvar, se nós cremos que Jesus foi enviado para nos salvar, agora, é importante que para que haja salvação na sua vida, que você reconheça que Jesus é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador, e se renda a Ele. Porque feito isso, certamente haverá salvação, gente. Agora, sabe o que me chama a atenção? Sabe o que eu aprendo com isso? Eu vou ler de novo e vou te dizer. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Repito, Deus poderia muito bem e não estaria sendo injusto em ter enviado o seu Filho para nos condenar. Se Deus enviasse Jesus para nos condenar, para nos punir, para nos julgar, Deus não estaria sendo injusto, não estaria cometendo erro ou perversidade por isso. Porque o que de fato nós merecíamos e merecemos é ser condenado, gente. Essa é a verdade. O que nós merecemos é a condenação, devido aos nossos erros, devido às nossas falhas, devido aos nossos pecados. O que nós de fato merecemos não é ser salvos. O que nós merecemos é ser condenados. Nós não merecemos o perdão de Deus, nós não merecemos
a misericórdia de Deus. Mas mesmo sem merecermos, Deus enviou seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, não, para que não nos julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o propósito de Deus, entenda, o propósito do nosso Deus, o principal propósito de Deus, em ter enviado o seu Filho ao mundo, e enviou, é que nós sejamos salvos. O principal propósito, o principal motivo e razão de Jesus ter sido enviado ao mundo foi para que nós fôssemos salvos. E em Jesus, somente em Jesus, obtemos a salvação. A salvação não está em homens. A sua salvação não está nos seus próprios recursos ou condições. A sua salvação não está no mundo. A nossa salvação está em Deus, entenda isso. A nossa salvação está em Deus. E se você crê nisso, coloque aqui nos comentários. Comente. A minha salvação está somente em Deus. Só Deus, só Jesus pode, de fato, me salvar. Coloca aí nos comentários. A minha salvação está em Deus. Só Jesus pode me salvar. E essa que é a verdade. A nossa salvação está em Deus. O Senhor Deus, Ele enviou Jesus ao mundo, como acabamos de ler e ouvir, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, através de Jesus, fosse salvo. Agora, sabe qual o problema da humanidade? Sabe qual o problema de nós, seres humanos? É que, na medida em que Jesus foi enviado por Deus para salvar e não para julgar o mundo, nós, querendo ser maiores e melhores do que Deus, em vez da gente lutar e se esforçar para buscarmos a salvação, a gente comete a injustiça, o pecado de querer condenar a quem Deus não condenou, de querer julgar e julgar a quem Deus não julgou. Entenda, Jesus não foi enviado ao mundo para julgar, para condenar, e sim para salvar. Ele mesmo disse: a ninguém eu julgo, Jesus disse. Mas nós, na nossa insignificância, na nossa falha, em vez da gente procurar ajudar o nosso semelhante, a gente aponta o dedo e julga. Então, se você está aí do outro lado me assistindo e tem sido uma pessoa que tem julgado o seu semelhante, toma cuidado. Porque o Deus que você diz crer, Jesus Cristo, Ele não te julgou e nem julgou a quem você está julgando. Então pare de julgar o seu semelhante e procure ajudá-lo. Ajude-o em oração. Ah, mas ele está errando, ele está pecando, ele está cometendo coisas graves. Será que você também não erra? Será que você também não peca? Será que você também não comete coisas graves contra Deus? E nem por isso ele veio esse mundo para te julgar. Então não cabe a ninguém julgar ninguém. Sabe, só cabe a Deus julgar. Deixa com que Deus, no momento certo, irá julgar a todos. Inclusive a mim e a você. Se não nos arrependermos. Então essa é a palavra, meus irmãos. A nossa salvação está em Deus. Não está nos nossos próprios, não está nos nossos, nos nossos próprios recursos ou mérito, porque nós não merecemos nada. Não está em pessoas. A nossa salvação está em Deus. Comente: a minha salvação está em Deus.